Olá, criançada, tudo bom? Falar um pouquinho de ozônio, é coisa maravilhosa que eu não me canso de falar sobre. Eh, São reações químicas, então não tem como não acontecer certas coisas que acontecem, porque é característica da molécula de ozônio, né. Então falando um pouco da história do ozônio, isso vem de muito tempo atrás. Na Primeira Guerra Mundial, né, já se falava de ozônio. As grandes calamidades traz recursos muito grande, desenvolvimentos muito grande. Então, as guerras têm alguma coisa boa, né, mas há uma evolução muito grande de tudo. Então, na medicina não foi diferente. Então, na época, eles usavam o ozônio para esterilizar, sabe, feridas, esterilizar, equipamentos, e viu que isso dava resultado. Porque chegavam as pessoas lá que ou você fazia alguma coisa ou você fazia alguma coisa, né, porque às vezes a pessoa tinha um membro, né, do corpo, então tinha que se fazer alguma coisa. Então as suturas foram melhoradas, as os torniquetes foram melhorados, né. Então isso aconteceu. Quando veio a Segunda Guerra Mundial, eles já tinham mais conhecimento sobre o ozônio. Então aí o que que eles começaram a fazer? Eles começaram a usar já nas feridas, nas eh, tudo eles esterilizavam antes com o ozônio. Porque o ozônio, ele mata micro-organismos, porque ele reage, sabe, com a parede, com o formato, com a forma, seja do micro-organismo que seja, ele reage. Então eu sempre brinco que os micro-organismos é como uma bexiga e o ozônio é o alfinete. Então o ozônio vem e estoura o envoltório, deixa de existir o micro-organismo. Então isso foi maravilhoso. E aí as pessoas começaram a ver resultados. E quando acabou a Segunda Guerra Mundial, os países europeus continuaram a fazer o que tinham que fazer. Eles continuaram a fazer o uso da ozonioterapia, porque a ozonioterapia, ele traz muita qualidade de vida. Ele mata micro-organismo, ele mata, micro-organismos ruins, ele melhora a imunologia. Então, os outros países, principalmente na Europa, continuaram fazendo uso deles. Tem cidade que a parte, Sabesp nossa, né, já é de lá usado ozônio. Então qualquer lugar aonde se abre a torneira nesse país, tem ozônio. Então a água é ozonizada. As pessoas melhoram muito gastrointestinal, melhora muito, a imunologia, melhora muito, inflamação, que nem quando a gente fala de alguma inflamação, né. A inflamação é uma estrutura que existe dentro do nosso organismo, porque é para falar: "Viu, você está doente. Viu, tem febre. Viu, excesso de micro-organismo, viu". Então, a inflamação, ela é salutar. Então, em excesso, ele nos atrapalha, ele nos incomoda. Daí o que que é que nós vamos fazer? Nós vamos atrás de uma solução. E aí, quando a gente vê, a o ozônio atuando,
inflamações, infecções. A gente fica maravilhada. Como é que isso acontece? É tudo reação química. Ele pega estruturas grandes de inflamação e quebra estruturas menores e é levado pelos vasos linfáticos. De lá é eliminado pelos rins. Então, isso é muito importante. E os países onde sofreram sanções, países onde a população é muito grande, como a Índia, Cuba, é onde tem, estatisticamente falando, população para ver que isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso é bom. Então, o ozônio, nesses países onde ocorreu muitas sanções, ainda existe, né, em Cuba, eh, na Índia, onde a população é muito grande, primeiro se usa ozônio. Então, estatisticamente falando, de 75 a 85% de tudo é resolvido com ozônio. E depois, os outros 15% é usado as especialidades, né. Então é muito importante isso. A condição que foi dado a a essa substância. As pessoas falam que existe ozônio e ele, em quantidade, ele mata, né. Então quando a gente vê o ozônio com esse azul no planeta, ele existe em altas concentrações, porque nós estamos falando de um planeta. E ele é protegido, ele protege o nosso planeta dos raios do do sol, dos micro-organismos que entram dentro do nosso sistema, né, dentro do planeta. Também há uma diminuição antes de entrar mesmo na atmosfera do planeta. Então, é uma coisa muito boa. Quando a gente fala, né, do urubu que come coisas em decomposição, é fantástico quando, se vê eles em alta atitude, com a boca aberta. Porque quando eles estão em alta atitude, eles estão o quê? Aonde tem ozônio. Eles ficam com a boca aberta, porque o ozônio entra, mata os micro-organismos em excesso que estão dentro dele. Gente, a natureza é sábia demais. Isso é muito importante, né. Então, vendo essas coisas, analisando essas coisas, existe, formação de ozônio que não é bom, que é formação de ozônio que é feito, com a poluição, viu? Mas não é esse que é usado. Nós temos que saber que as reações químicas existem e produz esse ozônio, só que esse ozônio, ele não é bom. O ozônio que nós usamos é através da do oxigênio medicinal. Ele sofre uma descarga elétrica, o O2 se separa e quando ele passa pela descarga elétrica, o O2 se separa e junta em 3 moléculas, né. Então, elas são formidáveis, ela te faz e te traz uma qualidade de vida muito grande. Porque ele elimina aquilo que está em excesso. Quando fala, que eu também acho fantástico isso, quando fala: ele melhora o princípio ativo de qualquer medicamento. Se você for estudar química e bioquímica, você vai entender que aquelas estruturas químicas que é colocado em volta daquele comprimido para deixar aquela estrutura estável, para a hora que você for tomar antibiótico, o antibiótico fazer seu efeito, né,
não se degradar, não se quebrar. Por isso que tem efeitos colaterais. E aquilo ali é radical livre. Radical livre é alguma coisa assim, com um pauzinho assim, ó. O ozônio vem e liga ele para ele ficar redondinho e leva embora para correntes, desculpa, para os vasos linfáticos e leva embora pro o rim, para ser eliminado. Por isso que a gente fala, beba bastante água para ajudar a eliminar, fazer o rim funcionar e eliminar com mais facilidade as toxinas com que o ozônio retira do organismo. Aí ele tira todos os radicais livres. Lógico que ele tem um X, né? A gente não pode colocar grandes quantidades dentro do sistema, dentro do seu corpo. Tem um limite para colocar dentro do seu corpo, assim como tem um limite para colocar qualquer tipo de medicamento. Então, o que que você faz? Se você tem consciência da concentração que você vai usar e do volume que você vai usar, viu? Tá tudo certo. Você vai levar qualidade de vida para a pessoa, né? Então, com o passar dos anos, outros países foram aderindo. Hoje, os Estados Unidos tem 26 estados. Israel tem um conhecimento muito grande do ozônio e usa em larga escala. A Rússia tem um conhecimento muito grande do ozônio. Tem muitos trabalhos, muitos artigos científicos, viu? Quem detém o conhecimento e o know-how com artigos científicos do hidrozônio é a Itália. Então, é interessantíssimo você ver a evolução, e o custo-benefício. Isso é muito importante, o custo-benefício. Os países mais pobres sabem muito bem o que é isso, né? O Ministério da Saúde desses países sabe muito bem o custo que é isso e o quanto traz de benefício. Uma das coisas que eu gosto muito do ozônio é quando você tem uma doença degenerativa, como, por exemplo, a diabetes. Quanto ela traz de qualidade de vida. O quanto ela ajuda a tirar radicais livres de dentro do seu organismo. Então, quanto ajuda a tirar a inflamação de dentro de um corpo que vai ser sempre inflamado. Porque vai ter lá radicais livres, moléculas que não foram quebradas de carboidrato, de amido, de açúcar, né? Então, quando eu vejo esses países usando e mostrando os trabalhos que eles têm, as curas que eles têm, e o quanto eles trabalham junto com a medicina convencional, o ozônio ele veio para somar. E ele está aí desde a Primeira Guerra Mundial. Então, desde que a gente se entende, vai, por medicina, a Europa sabe o que é trabalhar com ele. Os países sabem como trabalhar com ele. Os equipamentos foram desenvolvidos para ter uma descarga elétrica controlada. E pôde-se fazer concentrações para várias coisas. Para regeneração, para modulação, para infecção, para inflamação. Isso é muito importante. Então, durante a gente falando de datas, foi um pouco antes, claro, da Primeira Guerra Mundial, mas que a gente pode ver que as coisas andaram e o ozônio sempre esteve como coadjuvante, mas estava ali presente.
né. Então você vê países que passaram por guerras, mas o ozônio está aí para provar. O ozônio está aí para mostrar que é coadjuvante, é eficiente e está aqui para ajudar, para trazer qualidade de vida. Venha, venha conhecer um pouco mais, nós vamos fazer mais vídeos sobre isso, tá bom? Um beijo.